paz é indispensável à felicidade humana. Para que essa paz seja verdadeira, deve nascer no coração do indivíduo. Estamos combatendo a violência urbana e a violência no mundo e convocamos você para nos ajudar. Teremos 5 encontros agora no mês de novembro e de dezembro, para culminar no encontro público no dia 19 de dezembro, às 19 horas. Você não pode faltar. À noite conversando com o professor Divaldo Franco, que é sempre um prazer, uma aula de paz. O professor leva paz, você conversando com ele fica numa boa. Todo mundo fala isso pro senhor, né? Fala sim. Agora, professor, vamos voltar um pouco de violência. O senhor já sofreu algum tipo de violência? Já em 1971 eu fui vítima de um assalto no Rio de Janeiro. Ainda não estava na moda ser assaltado. Eu voltava de um momento de estudos do Evangelho na casa de uma amiga, quando subitamente saiu debaixo de uma árvore um homem que me pôs algo sobre o pescoço e outro sobre a barriga. E me disse, é um assalto. Eu fui tomado de surpresa e achei graça, porque naquele tempo era muito raro o assalto. Havia ladrões, sempre houve, continua havendo, mas de outra natureza. Não estava tão em moda, Não né? estava em moda. Então eu sorri para ele e ele perguntou, o que é que leva? Eu disse, não levo nada. Mas como na sua idade não tem nada para levar? Eu digo, bem, eu não esperava ser assaltada, eu não trouxe, né? Não tenho hábito. Mas foi muito curioso, porque ele me golpeou 2 vezes o rosto, me deu bofetada. Eu me mantive absolutamente sereno. E ele me disse, como você não tem nada aí, eu vou matá-lo. Eu sorri e disse, não tenho medo da morte. O senhor não teve medo nenhum, nenhum momento? Nada. Era como se estivesse conversando com um amigo. Eu disse, eu não tenho medo da morte porque eu sou espírita. Nesse momento eu vi ao lado dele o espírito da genitora que era desencarnada. Eu disse, olha, agora mesmo estou vendo a sua mãezinha desencarnada, que se chamou aqui Carmencita. Ele teve um choque e deu-me outra bofetada. E disse, pelo choque? Pelo choque. Ele disse, minha mãe já morreu, respeite. Eu digo, olha, ela está viva. Nós nunca nos vimos, no entanto, ela está me dizendo que se chama Carmencita. Ela está me contando, inclusive, que você matou o companheiro dela, que era traficante de drogas. Nossa. E matou-a depois de desgosto, porque quando ela viu o companheiro ir para o cemitério e você para a cadeia, ela então morreu de angústia. E ela lamenta muito que você é um jovem. Como é que você, sendo jovem, foi encaminhar-se para o crime? Ele diz, sou recém-saído da penitenciária Lemos Brito, estou em liberdade condicional, não acho emprego e você foi a primeira pessoa. Então, mas seu problema é esse, eu lhe arranjarei emprego. Se você está com fome, eu lhe arranjarei comida, agora não lhe darei dinheiro. Porque a minha filosofia de vida não permite sustentar malandro. Eu trabalho para viver. Por que você não trabalha para viver? E, novamente, o espírito da senhora Carmelita me disse, fale com meu filho para mudar de vida. Eu disse, olha, meu amigo, você é tão jovem, poderia ser meu filho. Eu vou adotá-lo emocionalmente. Ele tremeu e disse, agora me solte, porque não há razão para nós estarmos aqui abraçados a esta hora da noite. E comecei a rir. Ele perguntou-me, por que o senhor está rindo? Eu digo, imagina, eu estou aqui no bairro do Flamengo, eu tenho muitos amigos. 10h30 da noite, nós 2 abraçados embaixo de uma árvore. Quem passar e me ver vai ser muito difícil de explicar. Ele então sorriu e eu disse, agora solte-me. Ele soltou-me. Eu levei ao apartamento, conversei bastante com ele e hoje ele é um grande amigo, é praticamente o meu guarda-costas. Todos os anos eu faço uma série de conferências no Rio de Janeiro. E quando eu vou falar na Baixada Fluminense, em lugares muito tranquilos, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e outros, ele diz, mas Divaldo, o senhor vai para aquela região? Eu digo, mas tenho que ir. Mas o senhor vai ser assaltado. Nunca mais eu fui, ele foi o único. Eu não vou deixar o senhor ir a sós. Vai e fica ao meu lado. Quando alguém me abraça e demora muito, ele pergunta, manero ou empurro? Eu digo, manere. São amigos. Somente essa vez. Nunca mais eu tive outro. Que história interessante, professor. O senhor fala, professor, quando é que os espíritos aparecem mais? Em momentos assim... Não sei se a pergunta é boba, se for, não, eu vou ter que fazer. É muito procedente. Em momentos assim de pânico, de medo ou de paz? Eu os vejo frequentemente. Mas nesses momentos culminantes, eles aparecem mais. Porque nós entramos num estado alterado de consciência e isto abre o campo vibratório. Então torna-se muito mais fácil manter o interrelacionamento entre o médium e o espírito desencarnado. Professor, vamos voltar também àqueles crimes. Por exemplo, o senhor falou que as pessoas sofrem, digamos assim, um determinado surto, né? Digamos assim, né? Com obsessores e tudo mais. Depois que essas pessoas se arrependem do que elas fizeram, do ponto de vista espírita, elas são perdoadas?
Não. A questão do perdão é muito relativa. Elas devem perdoar-se a si mesmas, porém o mal que fizeram gera uma verdadeira bola de neve. Terão que reabilitar-se do crime e terão que reabilitar aqueles que foram suas vítimas. No caso que nós enfocamos dessa menina e desse neto, aliás, ingratos, por piores que eles estivessem na condição de alucinados, eles tiveram tempo durante o período de lucidez de programar e de deixar-se arrebatar. Então eles terão a necessidade inevitável de reencarnar-se na Terra, já que lhes será muito difícil pagar estes crimes nesta existência. Pela hediondez e pelas naturais consequências que advêm, o choque social, o estímulo para outros psicopatas, eles desencadearam um karma muito doloroso, deverão reencarnar-se em situações lamentáveis, como nós vemos às vezes, determinados indivíduos amputados de pernas e de braços, idiotas, portadores de enfermidades dilaceradoras. Para nós espíritas, é uma forma de são esses criminosos penalidade. resgatando, sendo perdoados pela divindade, que lhes dá o ensejo de se recuperarem emocional e espiritualmente perante as leis. O senhor estava falando no bloco anterior da onda de violência, né, que acaba sendo desencadeada depois de um ato violento. Eu até, na rua, as pessoas me param, falam, Casimiro, por que vocês mostram tantas notícias ruins? É claro que a gente não pode deixar de mostrar, né, porque tem que ser informado também. Na opinião do senhor, por que determinados crimes motivam outros crimes? O que acontece? As pessoas veem isso como, entre aspas, uma saída de vida? Por que Há um acontece? estímulo psicológico. Na mente do esquizofrênico, os reflexos são muito diversos da mente normal. Na sua alienação, ele sabe que não podendo haver chamado a atenção por valores positivos, ele deve chamar pelas aberrações. Então ele se sente motivado e isso ajuda o ego a exaltar-se. Atira-se então no estado de tormento pior do que o anterior para se tornar celebrizado. Nós vimos, por exemplo, na história os grandes criminosos que adquiriram uma celebridade muito chocante, graças à maneira execranda com que praticaram seus crimes hediondos. Vejamos, por exemplo, muito comum nos Estados Unidos, os assassinatos seriais. À medida que acontece um e o mundo recebe a divulgação, reponta em outros lugares. Porque Parece um concurso, né, para sua concorrência. há um contágio, né? E, naturalmente, aqueles se levantam também para mostrar as suas aberrações. Quando outros psicopatas também se levantam para dizer que foram eles os autores, enquanto a polícia ainda não descobriu o criminoso. Essa área da psiquiatria vem requisitando dos especialistas muita reflexão. Porque muitos indivíduos portadores desse transtorno esquizofrênico criminoso têm uma aparência normal. Vestem-se bem, são muito falantes, exaltam a sua personalidade, são muito simpáticos. São fingidores também. Uma filha são verdadeiros por exemplo, artistas. matou os pais. Os pais, em nenhum momento, eles perceberam isso. Eu queria até perguntar ao senhor, como é que as famílias, os parentes, os amigos podem perceber que está se dando, está conversando com a pessoa que pode vir fazer o mal? Por causa da convivência. Infelizmente, as famílias se desagregaram. Os pais estão tão preocupados em darem conforto, em darem coisas que não se dão. Terminam por não conhecer muito o mundo emocional dos seus filhos. E eles se desestruturam face a esses apelos do mundo contemporâneo e se tornam adotados pelos traficantes. Na hora em que nós, na família, começarmos uma educação, como já tivemos, não digo aquela educação em que havia a castração dos valores da família, mas uma convivência maior em que os pais têm a oportunidade de dialogar, de ouvir os filhos, com mais limite também, de perceber um pouco dos seus conflitos e limitar nesses abusos, nessas licenças morais que se tornaram exorbitantes, perceberão as mudanças de comportamento. Porque nesse período 12, 14, 16, 18 anos, há uma mudança psicológica muito grande da estrutura do menino, do adolescente, para o homem adulto. Nesse período claro e escuro, não é adulto e quer agir como tal, não é ainda adolescente, porque já deixou, mas continua com a mente imatura. E, consequentemente, ele está aturdido na sua área psicológica. A convivência no lar é salutar. Note que Allan Kardec, em 1857, examinando essa grande problemática, apresentou uma solução: a educação. E ele dizia, na pergunta 685 do Livro dos Espíritos, letra A, não a educação formal, a educação acadêmica, nem tampouco aquela educação pelos livros, mas aquela educação da convivência, a educação moral, aquela que são os exemplos. Nós vimos, por exemplo, troca-troca de parceiros. Como podem viver esses filhos? Eles não são órfãos de pais vivos, são detestados pelos parceiros que chegam, são expulsos do lar. Mas naquele que era um casal estruturado, qual o problema? A mãe psiquiatra não perceber
de alguma forma, sem fazer uma análise profunda, porque é perfunctória, essa mãe não estava muito a par dos conflitos da filha, que havia enveredado pela droga e ela não notou dentro de casa. Ela notou o inimigo, o viciador, mas não a viciada, que era a menina. Talvez um pouco de falta de convivência. A ausência, né? A ausência também, né? emocional. Então, resultado, quando os pais ameaçaram de mandá-la para a Alemanha, mandá-la para fora, puni-la por erros que ela estava praticando, mais por estupidez do que por maldade, aquilo que havia nela de ferocidade, de agressivo, se transformou num algoz que terminou por programar, fria, psicopatamente, um crime tão hediondo. Dentro da doutrina espírita, quando eu falo em espiritismo, eu fico numa confusão danada, porque eu nunca vi o espiritismo fazer pregação para ter adepto. Nunca vi se colocar como uma religião disputando espaço com outras. Essa coisa do espiritismo me parece muito mais uma grande ideia, uma verdade tão forte que não precisa de maiores subterfúgios. Mas como é que se explicam coisas essas como a frequência, ou pelo menos o conhecimento, talvez antes não se tivesse tanta informação, do pai do menino que mata a avó, da menina que contrata o namorado, o irmão do namorado para matar os pais. Essas coisas estão registradas na literatura há milênios. Caim matou Abel, não é? Os gregos escreveram sobre tragédias de filhos matando pai. Se o ser humano é essa coisa, em princípio, boa, porque também, em princípio, foi feita a imagem e semelhança de Deus, por que acontecem essas coisas? Porque nós somos herdeiros dos nossos instintos primários. No processo antropossócio-psicológico da evolução, há uma predominância muito grande dos nossos instintos. Nós abandonamos alguns dos instintos primários, porém ficamos com 3 deles, que são o instinto da reprodução, através do sexo, do repouso, através do sono, e da manutenção da vida, através do alimento. Toda vez que um desses 3 instintos é ameaçado, nós nos aselvajamos. O animal, denominado selvagem, somente ataca quando agredido ou quando tem fome. O ser humano não. Por causa dos seus distúrbios psicológicos e de comportamento, ele agride. Nós vemos aí, nesses exemplos enfocados, o tormento da libido. Era a menina que os pais não desejavam aquele relacionamento pernicioso. É o rapaz que trazia uma herança do seu pai que o não conhecera ou que o repudiara, levando à reação do instinto. Do ponto de vista espírita, tratam-se de espíritos ainda numa fase primária, em que o sentimento não desabrochou. E, por consequência, o primarismo tem uma predominância animal sobre a sua natureza espiritual. Deixa eu ver se eu consigo. Cremildo de plataforma é uma pessoa de 34 anos. Fale um pouco sobre a regressão. Em que momento ela é indicada como terapia? A terapia de vidas passadas é uma grande conquista da psicologia transpessoal. No entanto, transformado numa verdadeira caixa de Pandora que resolve todos os casos. Somente quando nós temos determinado tipo de problema, segundo os especialistas, problema de interrelacionamento social, dificuldades na área do sexo, determinados conflitos de profundidade, como depressão, transtorno fóbico, então nós poderemos recorrer à regressão de memória, mesmo assim, exclusivamente com especialista. Tem 4 anos que meu primo morreu e minha prima não consegue se acostumar à ideia, chora muito todos os dias. O que é que eu posso fazer por ela, Luísa de Brotas? Sugerir que ela está fazendo uma coisa equivocada. O fato de chorar não resolve o problema. Nesta fase, depois de 4 anos, ela já fez uma depressão psicológica. Do ponto de vista espírita, este lamentar e este sofrer termina por perturbar aquele que morreu sem que tivesse qualquer responsabilidade. É de bom alvitre que ela procure um psicólogo ou procure um centro espírita para ter notícias do seu parente e dessa forma tranquilizar-se. Celi da Pituba, 64 anos. É possível que meus pais estejam realmente psicografando ou mandando mensagens psicografadas por alguém? É muito difícil de avaliar porque não existem dados. No entanto, pela lei natural, quando uma pessoa desencarna em estado de tranquilidade e tem lucidez no após a morte, pode comunicar-se sim e trazer mensagens de natureza psicográfica, o que certamente não posso afirmar como sendo o caso em tópico. Quando a gente perde alguém querido, qual o procedimento que deve ter em relação a essa perda, na ir da barra?
A palavra do verbo perder aí colocada não representa a verdade, porque não se perdem pessoas, se perdem coisas. Pessoas morrem ou desencarnam. Mas o nosso atavismo é tão grande que temos a sensação de que perdemos porque a pessoa morreu. O que se deve fazer é continuar amando. A morte é um transporte que nos leva para uma outra dimensão existencial. O ser querido continua vivendo e se fizermos um grande silêncio interior, poderemos comunicar-nos com ele. Cátia de Pau da Lima, lá sua vizinha. Existem alguns funcionários públicos do Estado que estão em disponibilidade da área de saúde. O senhor não teria interesse nessa parceria? Depende muito da colocação e dos termos em que sejam apresentadas para a parceria. É um assunto que uma conversa particular, com um objetivo administrativo, pode solucionar. Qual o centro que eu posso ir para fazer uma regressão? Liane da Liberdade. Nenhum centro espírita está credenciado para isso. Tratando-se de uma terapêutica, é necessário procurar um especialista. Os espíritas não temos o direito de interferir na área da saúde para não incidirmos em um gravame muito sério. A função do espiritismo é trabalhar o indivíduo para ser melhor, renová-lo interiormente, oferecer-lhe diretrizes de equilíbrio e não cuidar da sua saúde. Sugerimos que procure um psicólogo especializado na área de regressão para que os resultados sejam eficazes. Clerinaldo da Liberdade, quantas vezes uma pessoa pode retornar à vida? Tantas quantas se façam necessárias. A semelhança de um aluno que está fazendo uma aprendizagem, ele repete o ano tantas vezes quantas se lhe tornem necessárias para poder captar o conhecimento e aprofundá-lo. Desta forma, as reencarnações repetem-se periodicamente até atingirmos a perfeição. De Piatã, um comerciário pergunta, a homossexualidade é condenada pelo Espiritismo? Por quê? Porque mesmo desejando mudar, é praticamente impossível. A opção sexual é do indivíduo, como a opção de seguir esta ou aquela atividade com a qual se compraz. O Espiritismo não condena, ele esclarece. A opção sexual do indivíduo dá-lhe direito a ter a sua vida normal. O que o Espiritismo recomenda é que nós não nos tornemos promíscuos, seja na hétero, na homo ou na bissexualidade. Gostaria muito de conversar com o senhor. Quais os dias que o senhor está na mansão? Neide, de Feira de Santana. Terças e sábados sempre atendemos. A pessoa deve chegar às 18 horas, passar pelo atendimento fraterno e logo depois, quando o caso requer o meu atendimento, recebe uma ficha e após a reunião eu tenho o prazer de atender. Ao fazer o Evangelho no lar, recebemos intuições de parentes e amigos desencarnados. Oferecemos a eles o Evangelho do dia. Isso é certo, Mário de Cajazeiras? Sem dúvida. Quando estamos realizando o Evangelho, orando, nós entramos em sintonia com aqueles que nos amam ou que nos detestam. No caso em tela, aqueles que nos amam estão próximos. E nós dirigimos os nossos pensamentos, nossas palavras e a mensagem evangélica a seu benefício, redundando em consequências muito positivas para eles. Débora da Pituba, como se explica que a Igreja Católica tenha queimado pessoas vivas nas fogueiras santas? Nós devemos considerar também que era uma questão de época, era uma mentalidade, era uma cultura. Naquele período, nós víamos a ignorância dominando a Idade Média e esse estágio de primarismo permanecia. O que nós não podemos admitir hoje são as guerras religiosas existentes, o ódio dos muçulmanos contra cristãos e vice-versa. A intolerância em Londonderry, na Irlanda do Norte, entre católicos e protestantes. Não podemos conciliar que determinados religiosos agridam-se e agridam-nos em nome daquele que dizemos todos adorar. Isto aqui não está dentro do nosso nível cultural. Você e a Paz, pelo 5º ano, a Mansão do Caminho, com apoio da Unesco, realiza um movimento que tem como objetivo incentivar a paz. Além de realizar palestras em bairros de Salvador, o professor Divaldo Franco também promove, depois de amanhã, no Campo Grande, às 7 da noite, uma grande concentração pela paz. E é com o líder espírita Divaldo Franco que a gente conversa agora aqui no estúdio. Você pode participar da nossa entrevista fazendo perguntas ao professor pelo telefone 480-8088. Professor Divaldo Franco, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Neto. Boa tarde. Eu queria começar perguntando, claro, pelo esse movimento, 5º ano, né? Com algumas ações assim, de sucesso na cidade. O senhor fez palestras em bairros considerados violentos, pedindo paz. O que vai acontecer no Campo Grande depois de amanhã? Como é que vai ser essa concentração? Nós iniciaremos com o programa artístico-cultural.
Apresentaremos um breve balé, também algumas canções, o coral da Mansão do Caminho da Federação Espírita do Estado da Bahia e logo depois uma conferência. Essa conferência será uma motivação para que o indivíduo encontre a sua própria paz. Somente haverá paz na sociedade quando o indivíduo se tornar pacífico. Agora, professor, como convencer uma pessoa através de uma palestra que ela tem que ser mais centrada, mais calma, não ser violenta? Como que isso é possível através de um bate-papo? Mostrar que a verdadeira felicidade é o estado interior, que o indivíduo violento está infeliz. Por mais que ele descarregue a peçonha da cólera, ele continua tão enfermo quanto antes. Que ele pelo menos faça uma tentativa. Invariavelmente eu digo, nós já tentamos a guerra, tentamos o crime, não estaria na hora de tentarmos o amor? Pelo menos uma tentativa. A pessoa faz a tentativa e sente-se tão bem que a partir daí vai mudando a sua cultura e filosofia de vida, tornando-se pacífica. O senhor falou de crime. Nos últimos tempos, alguns crimes chocaram todo o Brasil, como a da menina que planejou a morte dos pais, o do garoto que matou a avó e a empregada, a da empregada que tomava conta de uma senhora, deu vários tapas nela, vários crimes até envolvendo famílias e amigos. Como é que o senhor vê, professor, esse tipo de violência, esse tipo de crime? Como estado de barbárie da sociedade, nós vimos um momento muito perturbador. Os fenômenos psicopatológicos estão agora exteriorizando-se através da imprensa. Sempre aconteceram esses dramas, mas ficavam ocultos. Felizmente, a imprensa hoje, além de ser um grande poder, é também a desveladora de muitos crimes que jaziam ignorados. Graças a Deus, já podemos ver tragédias dessa natureza e sentir uma grande repugnância. O que nos abre espaço para demonstrarmos que o crime não compensa e que os criminosos são, em última análise, verdadeiros psicopatas. Agora, muitas dessas pessoas que cometem esses crimes são pessoas, às vezes, até calmas no dia a dia. Não são pessoas violentas, que praticam nada assim de errado. Mas, às vezes, na hora da raiva, a pessoa perde a cabeça e acaba fazendo uma besteira. O que o senhor tem a dizer? Qual a dica que o senhor tem a dar à pessoa na hora que ela está vendo que está naquela situação assim ao extremo e que está prestes a estourar? Vale a pena uma tradição muito curiosa. O guia de Chico Xavier, Emmanuel, disse: quando você estiver a ponto de estourar, encha a boca com água e conte até 10. Então, nesse ínterim, a água esquenta, se joga fora e recomeça. A pessoa que está nesse estado, invariavelmente, é um temperamento hostil que está sob controle. Toda vez que se sente contrariado, o ego explode e a pessoa se torna agressiva. É necessário que os indivíduos que se conhecem e que sabem que têm um temperamento indomável procurem auxílio psicológico. Procure lutar tenazmente para vencer isso. E é fácil. Basta que haja um treinamento interior e a pessoa autossugestiona-se. A violência ou a paz é uma questão de opção. Agora, professor, eu queria voltar um pouco à questão dos bairros de Salvador, que o senhor fez palestras, né? Como é que foi a resposta dessas pessoas? O senhor sentiu que saiu de lá deixando mais harmonia, digamos assim? As pessoas chegaram ao senhor para conversar sobre isso? Nessa primeira tentativa, não tanto. Porque nós estivemos na Escola Duque de Caxias, na Estrada da Liberdade. Não houve uma grande propaganda, portanto, não houve uma afluência dos residentes. Mas já em São Caetano teve um efeito melhor. O nosso momento culminante foi no Pau da Lima, quando falamos na praça pública. Tivemos quase 1000 pessoas, muitas pessoas da comunidade, e houve uma grande resposta. Pessoas que estavam nas suas casas e que ouviram, vieram dizendo que nunca havia pensado nisso, especialmente o proprietário de um bar. Ele me disse assim: olha, eu vendo aqui cachaça, sabe que o senhor está mudando a minha vida? E ainda depois, em Plataforma, em Nordeste de Amaralina, tivemos a presença do povo. Mas nos sensibilizou profundamente a Plataforma, porque além da professora diretora haver providenciado uma ampla divulgação, realizou um trabalho com os alunos para mostrar que só a paz pode modificar a sociedade. Também. Professor, uma senhora ligou, mora no bairro de Nazaré, ela diz que sonha sempre que está arrumando a casa, né, e que encontra roupa suja, que encontra coisas sujas pela casa, e tudo que ela quer fazer não dá certo. O que isso pode representar? São conflitos do inconsciente. Muitas vezes arquivamos determinadas ansiedades que vêm à nossa mente quando entramos no estado sonífero. Graças a isso, o indivíduo fica muito angustiado. Há uma técnica. A pessoa, antes de deitar, procurar limpar o inconsciente, isto é, projetar ideias boas, arquivar esperanças, e então não terá esses sonhos que são verdadeiros pesadelos. Professora, deixou uma pergunta no ar no bloco anterior. Qual a maior dificuldade que vocês sentem em conversar com essas pessoas que vivem num ambiente de violência e conscientizá-las que parte delas a importância de se viver em paz? A maior dificuldade é fazer que elas acreditem em nós. São tão decepcionadas e tão sofridas que qualquer pessoa que se predispõe a ajudá-las sempre parece como portadora de interesses escusos. Ficam desconfiadas, geram dificuldades, agridem,
para depois, então, ceder. Professora Vera Angélica Oliveira, do Rio Vermelho, disse que a mãe dela morreu no dia 25 de dezembro. Ela sonha muito com a mãe, né? Antes se lembrava dos sonhos e hoje sonha, mas não consegue mais se lembrar. Essa época, né, 25 de dezembro, está chegando muito perto, tudo, ela fica muito angustiada. Quer saber por quê? Porque ela não se lembra mais dos sonhos também. Torna-se uma lembrança muito própria. O Natal é uma data também de depressão para quem tem saudade. Quando ela sonhava muito, eram lembranças que estavam arquivadas no inconsciente, porque a mãe havia morrido logo. Essa falta de sonhos é muito positivo. É sinal que ela liberou muitos clichês. No entanto, a angústia que vem agora no Natal são as lembranças. É melhor da não sonhar com as pessoas. É melhor não sonhar, porque você está liberando as suas informações que não têm nenhum sentido e são muito amargurantes. Nivaldo Vasconcelos, de Itapuã, disse que sofreu um assalto agora em agosto, perdeu uma das pernas por causa de um tiro dado pelo assaltante. Ele quer saber se ele está pagando por alguma coisa que ele fez em alguma vida passada. Sem dúvida. Essas ocorrências, quando nós não somos responsáveis na vida atual, têm sua causa em existências passadas. Graças a isso, ele felizmente é a vítima. Isso não serve como consolação, mas serve para dar ânimo de prosseguir a luta e avançar no rumo da sua felicidade. Muita gente quer saber sobre sonhos. O professor a Sandra Sueli, do Santos Pernambuense, diz que geralmente quando sonha com determinada coisa, dias depois, ao passar pelo local, ela revê tudo exatamente do jeito que sonhou. Acontece com muita gente, né? Ela disse que teve a situação onde sonhou e depois aconteceu exatamente o que havia sonhado e por causa disso ela conseguiu se livrar de um acidente. Isso pode acontecer muito. Os espíritos levam-nos a determinados lugares que nós guardamos a memória. Quando retornamos ali, recordamos. E muitas vezes nos dão avisos que são premonitórios, para que nós sejamos mais prudentes, evitando uma morte prematura. Isso é muito normal. O sonho pode ser também uma visita de um espírito? Pode, sem dúvida, dos espíritos generosos como dos espíritos maus. Há determinados pesadelos que são a presença de espíritos perversos para nos apavorarem, levando-nos à depressão. Muitas vezes, quando nós vamos dormir, aquele sonho repete-se, inspirado por um espírito mau que deseja tirar a nossa tranquilidade e, dessa forma, levar-nos a transtorno depressivo. Agora, professor, como é que a pessoa vai diferenciar aquele sonho que é uma memória do subconsciente daquele sonho que pode ter algum fundo espírita, alguma interferência espírita? Os sonhos do nosso inconsciente são muito estáticos, normalmente em branco e preto, e nós nem nos damos conta. Eles são como clichês meio mortos. Os sonhos espirituais são palpitantes. Nós sentimos a presença, recordamos detalhes, notamos as cores e trazemos as impressões tão reais como encontros feitos na vida física. Professora Marna Reu, de Amaralina, ela quer saber o que se pode fazer para uma pessoa que cometeu suicídio e que tipo de livro o senhor recomendaria? Recomendaria um livro chamado Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco e Ivone Pereira. O que se pode fazer é envolver aquele que viajou em vibrações de paz e de compaixão. Não recordar o momento da tragédia, recordar horas felizes que serão muito benéficas para ele. A dúvida do Marcos Gonçalves, da Federação, é comum a muitas pessoas. Sempre que ele pensa em alguma pessoa, personalidade ou filme, alguns dias depois acontece alguma coisa relacionada àquele pensamento que ele teve. Isso é uma coisa muito comum. Ele quer saber se tem alguma relação com o espiritismo e como que o espiritismo explica isso. Como um fenômeno de telepatia indireta do inconsciente. Ele deve ser um bom telepata e capta os acontecimentos, as pessoas e logo depois confirma. Se ele realizar um trabalho de atividade de interiorização, ele terá muito maior capacidade de registros telepáticos do que vem ocorrendo. Professor, o Luiz Roberto mandou um fax aqui para a gente agora, dizendo o seguinte: a Bíblia diz no livro de João, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, né? Não dou como o mundo a dar, disse Jesus Cristo. Jesus Cristo afirma que a paz só através dele. Como é que o senhor analisa a pergunta dele, a afirmativa de Jesus Cristo? Senhor, que a paz só através dele. A paz através de Jesus não é pela pessoa de Jesus, mas dos seus ensinamentos. Quando nós amamos, quando temos uma consciência correta, quando agimos com exatidão, nós temos a paz do Cristo. Ele disse que daria essa paz porque as autoridades não podem dar. A paz que as autoridades dão são governamentais, por decretos, por leis, e nem sempre justas. A paz de Jesus Cristo é uma manifestação de consciência correta. A Marinalva Galdino, de Periperi, diz que é uma pessoa muito aflita, muito nervosa. Ela gostaria de saber se o fato dela ser uma pessoa assim com pouco controle tem alguma coisa a ver com as vidas passadas. E ela gostaria de saber um pouquinho mais sobre reencarnação. Tem a ver. Esse transtorno da atualidade é consequência de atos que a pessoa praticou incorretamente no passado. Mas é necessário uma terapia de natureza psicológica. O nosso sistema nervoso central descarrega muitas toxinas no cérebro. E isso nos excita, tornando-nos
perturbados, ansiosos, inquietos. É necessária terapêutica, porque uma simples explicação de reencarnação não vai elucidar. Sugiro que ela leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, necessidade da reencarnação. Agora, como uma pessoa vai se conformar, que é o caso do rapaz que perdeu a perna, como é que a pessoa pode se conformar em estar pagando nessa vida por uma coisa que ela não se lembra de uma vida passada? Como que a pessoa vai ter paz, vai ficar tranquila, sabendo que... Invariavelmente a pessoa se lembra de uma forma subrepetícia. Muitas vezes nós temos uma consciência de culpa, nós temos um conflito interior e ele assoma, convidando-nos a reflexões. No caso dele que perdeu a perna, ele hoje está conscientizado da reencarnação, porque de outra forma Deus não é justo. Como pode alguém ser vítima de uma tragédia dessa natureza, ou pior, sem haver feito qualquer mal? Então a reencarnação é uma lei de compensação. Professor, a Yolanda Pinheiro, do Uruguai, ela já ligou 2 vezes, ela disse que tinha evidência, ela tinha capacidade da evidência e hoje em dia não tem mais. Ela quer saber se essa evidência pode retornar algum dia. Pode. Allan Kardec, no livro dos médiuns, estuda suspensão ou perda da mediunidade. A evidência é uma faculdade da própria alma. Hoje, talvez, a vida dela esteja muito angustiada, transtornada e torna-se difícil a interiorização. Mas se ela deixar que o fenômeno continue normal, voltará. As pessoas que têm características mais agressivas, como devem fazer para melhorar essa postura? Através da meditação, do esforço, da yoga, através de um trabalho de autodisciplina, porque não temos o direito de jogar para fora os nossos conflitos, agredindo as demais criaturas. A própria pessoa que se sabe aturdida ou que apresenta determinada síndrome de desequilíbrio é uma pessoa infeliz. Trabalhar pela sua felicidade será o objetivo essencial. Reserve-se pelo menos 10 minutos diariamente para um autoexame, para a meditação, para a prece, e verá que os resultados são excelentes. É o que falta, né? Nessa nossa vida corrida, moderna, a gente é imbuído e deixar-se levar a crer que não temos tempo para a gente, não temos tempos para nós mesmos. Estamos sempre preocupados com as coisas que temos que fazer no dia, com o trabalho, e a gente não consegue reservar nem um segundo para fazer uma reflexão. É cultural, isto é resultado de uma proposta hedonista da sociedade. O indivíduo que tem, dizem, é um indivíduo feliz. No entanto, o indivíduo que é, este realmente é que é feliz. Andamos correndo sempre para ter, para possuir, para armazenar. E perdemos o contato com o nosso self, com o eu profundo. E ao perder esse contato, nós perdemos a realidade da paz. Poderemos ter uma grande fortuna ao lado de um estresse, ter muita coisa ao lado da solidão. E ao mesmo tempo realizar uma grande fortuna sem ter a paz interior. Do que adianta? Jesus disse, do que vos adianta conquistar o mundo e perder a própria alma? Isto é, ter tanta coisa e não ter a paz. Daí a questão da paz é relevante. Aí não adianta nada, né? Nada. Em relação à natureza do indivíduo, porque a gente sabe que cada um tem uma personalidade diferente. Tem pessoas que têm uma personalidade pacífica e outras não. Como ser um indivíduo de paz sem ser um indivíduo com personalidade pacifista? Quando o indivíduo tem uma personalidade transtornada, deve procurar terapia. Porque ele, a sós, não consegue de maneira nenhuma. Nós, latino-americanos, temos um grande preconceito contra a psicologia, contra a psiquiatria. E quando dizemos a alguém, busca um psicólogo, um psiquiatra, ele costuma reagir informando, mas eu não sou louco. Então eu costumo dizer, então procure para não ficar louco. O indivíduo que tem um temperamento agressivo deve fazer um pouco de terapia, porque ele tem vários fatores no lar que contribuíram para esse desajuste e logo ele encontrará a sua harmonia e a sua paz. Que é o mais importante, o principal. Divaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. É sempre um prazer, sempre um momento de reflexão e transmissão de paz. Assim, acho que nós conseguimos transmitir alguma coisa de muito positivo para os nossos telespectadores. Realmente, para nós é uma verdadeira felicidade. Aguardamos nossos caros amigos, como também os nossos entrevistadores, hoje, às 19 horas, na Praça do Campo Grande, no 5º Movimento Você e a Paz. Milhares de pessoas se reuniram ontem à noite no Campo Grande, em Salvador, para ouvir as palavras do médium Divaldo Franco e assistir às apresentações de diversos grupos de canto e dança que fazem parte do movimento Você e a Paz. Os cancioneiros da Mansão do Caminho abriram o encontro, o 5º do movimento Você e a Paz. Na Praça do Campo Grande, dezenas de pessoas de diversas religiões pararam para ver, ouvir e falar sobre a paz. A paz está dentro de cada um de nós, né? E é isso, a gente com a paz interior, a gente pode transmitir tanta coisa boa para tanta gente. Um sorriso, né? É tudo na vida. O movimento como esse convoca a todos nós para aderirmos
para lutarmos em favor da paz, não contra a violência. E a gente aqui está aprendendo, certo? Com as mensagens, com os enfoques, certo? E a gente está tentando se melhorar. Durante 3 horas, vários grupos de dança e cantores apresentaram espetáculos preparados só para o encontro. Personalidades baianas receberam uma homenagem especial por terem promovido a não violência. O jornalista Casimiro Neto, da TV Bahia, foi escolhido pelo trabalho feito no Bahia Meio-Dia, no quadro Desaparecidos, que vai ao ar toda quarta-feira, ao vivo da Praça da Piedade. É mais um reconhecimento, né, ao trabalho que a gente faz no Bahia Meio-Dia, do quadro Desaparecidos, que é um quadro voltado para encontrar pessoas e um quadro também para levar uma mensagem de paz. Em seguida, o médium Divaldo Franco, idealizador do movimento, fez uma palestra sobre a importância da paz. O Fórum Comunitário contra a Violência estabeleceu que a violência é uma doença com caráter epidêmico. Na prática, como é que a gente pode melhorar o dia a dia? Existem pequenas regras. Não reagir, agir. Quando alguém nos fizer o mal, não revidar. Procurar ser generoso. Quando nós encontramos a paz interior, há uma tendência natural em oferecer alguma coisa. E essa forma de oferecer é não fazer o mal, mesmo que nos façam mal. O movimento Você e a Paz terminou com o coral da Federação Espírita da Bahia. Digníssimas autoridades presentes e representadas, senhores dirigentes de movimentos pró-paz, ou representantes de entidades que trabalham pela paz, nobres agraciados com o troféu da paz da Mansão do Caminho, senhoras, senhores, jovens, queridos amigos, nossos votos de muita paz. Com muita propriedade, o Fórum Comunitário contra a Violência estabeleceu que a violência é uma doença com caráter epidêmico. Caráter esse que se vem estendendo por toda a terra, ameaçando, completamos nós outro, de desestruturação à sociedade, à ética, à cultura, à civilização. O homem da cibernética e da robótica, da engenharia genética e da física nuclear, depois de haver peregrinado pelos imensos caminhos da ciência e da tecnologia, não logrou encontrar a paz. A ciência apresentou-lhe um macrocosmo diante do qual ele se deslumbra. Abriu-lhe as infinitas perspectivas da vida microscópica e ele sente a grandeza de uma causa geral ao contemplar as micropartículas. Mas todo esse deslumbramento parece ficar obnubilado quando a violência irrompe devastadora na guerra, que destrói a cultura, a arte, que aniquila os ideais de beleza e, ao mesmo tempo, ameaça de desintegração à comunidade. Ou na violência urbana, essa que vem ceifando mais vidas no Brasil do que as enfermidades cardiovasculares, ou na violência que caracteriza a desonestidade da criatura, que se sobrepõe através da astúcia, através dos expedientes ignóbeis, para poder esmagar, ou na busca de lucros cada vez maiores, a fim de sustentar a própria vilania, a sua pequenez. Essa violência que se tornou pandêmica e se alastra por toda a terra na condição de uma doença, deve receber uma terapia conveniente, especialmente trabalhada para atender
a sua manifestação e erradicá-la pelas raízes, examinando quais os fatores que levam a criatura humana à agressividade, à violência, ao crime, à hediondez. Sociólogos, psicólogos, filósofos, teólogos, são todos unânimes em dizer que a violência está na intimidade da criatura humana, que é herdeira do processo antropossócio-psicológico da sua evolução. Os instintos primários, aqueles que predominam em a natureza humana, levam o indivíduo, não raro, para a preservação da vida, a agredir antes de ser agredido. E, por consequência, na sua covardia de enfrentar as dificuldades, os desafios, as vicissitudes, ele se torna Caim, do seu irmão Abel, tentando ceifar-lhe a vida por inveja, por mágoa, por despeito, ou por esse sentimento de destruição que de alguma forma faz parte da sua vida. A ignorância de si mesmo e o desrespeito às leis cósmicas levam o indivíduo à violência. Este é o fator basilar, mas outros fatores de natureza exógena, aqueles que vêm de fora, aqueles que podem ser contornados pelos grupos sociais, pelas autoridades governamentais, estão na raiz da violência, como o desemprego, a falta de recursos para a educação, a falta de apoio à saúde e de socorro às enfermidades, a ausência de espaços para recreação, são fatores externos que levam o indivíduo a tomar aquilo que a sociedade voluntariamente não lhe deu. Mas há, ao mesmo tempo, fatores internos, endógenos, aqueles de natureza, de ordem psicológica, os grandes traumas da vida infantil, as perseguições experimentadas na intimidade do lar, de um lar pobre ou não, de um pai psicopata ou de uma mãe castradora, levando a criança a acumular ressentimentos que um dia desbordam quando agride a sociedade na condição de adolescente ou de adulto. Esses fatores internos podem ser solucionados através da educação. A educação das gerações novas, trabalhando-lhe a realidade interior para mostrar que a vida é um patrimônio extraordinário que está ao alcance de todos nós e explicar que a fatalidade da vida é tornar a criatura feliz. No seu manifesto do ano 2000, em que a Unesco dedicou à cultura da paz, esse órgão internacional estabeleceu que existem 6 mecanismos que podem contribuir para a paz. Esses 6 mecanismos podemos considerar como terapêuticos para a doença da violência. A primeira recomendação da Unesco diz respeito à preservação da vida, a esse dever que todos temos para com a vida, a necessidade de valorizar a vida, apresente-se-nos a vida sob o aspecto material, o aspecto emocional, o aspecto espiritual, ou seja, a vida, como dizia Buda, senciente, vegetal, animal e humana. Iríamos mais adiante ao nos referirmos à vida na sua realidade das leis cósmicas, preservadas através dos milênios para o processo da evolução dos seres que habitam o planeta terrestre. A Unesco recomenda que se nós amarmos mais a vida, se considerarmos a vida digna de ser preservada, é claro que a paz se nos instalará no coração. Quando começamos a amar, seja ao que for,
de que maneira se nos apresente o amor, um sentimento de paz. Toma conta das fibras da nossa alma, uma alegria de viver que nós levamos às demais criaturas, repartindo esses valores em favor de um grupo social mais feliz, mais equânime e ao mesmo tempo mais harmônico. A Unesco reconhece que se nós devemos preservar a vida, devemos rejeitar a violência. Assevera Martin Luther King Jr. que pior do que os violentos são aqueles indiferentes, aqueles silenciosos, aqueles que não se levantam para irem apresentar soluções para a violência. No Evangelho de Jesus, o apóstolo Paulo se refere aos indivíduos mornos, aqueles que não são bons, que não são maus. E Allan Kardec configura: não fazer o bem é um mal tão grande quanto fazer o mal, desde que se possa realizar o bem. É necessário então rejeitarmos a violência, não darmos ao violento o direito de esmagar a nossa liberdade, não lhe darmos a ousadia de fazer o temerário, enfrentar o violento para destruir nele a violência que o desgoverna. A Unesco percebeu, nesses 50 anos, lidando com aqueles que necessitam de paz, que a violência deve ser enfrentada, não com as mesmas armas de que se utiliza, mas com os instrumentos do amor, da compaixão, da solidariedade, da educação e, sobretudo, da fraternidade. Não é o violento que nos mete medo, é a violência de que ele se faz portador. E é exatamente essa violência que nós deveremos coibir e não permitir que se distenda, avassalando a terra e ameaçando a vida nas suas várias manifestações. O terceiro item apresentado pela Unesco diz respeito a ser generoso. Vivemos uma época em que a generosidade cedeu passo à agressividade. Um grande número de criaturas se ufana de ser agressiva, compraz-lhe nos conflitos em que cada um se demora, demonstrar as suas manifestações primárias, quando deveria exteriorizar os seus valores éticos, os seus sentimentos de enobrecimento, a sua solidariedade, a sua generosidade. Qual é o cristão que não conhece, por exemplo, a parábola do bom samaritano, daquele homem odiado, daquele homem detestado e perseguido, que ao ver alguém caído na estrada, não se preocupou em saber sequer quem era, providenciou imediatamente socorrê-lo, colocou no seu animal, levou a uma hospedaria, pagou-lhe a oportunidade de ser amparado e ainda prometeu que pagaria os gastos excedentes depois, caso ele tivesse necessidades. Então Jesus diz: vai tu e faz o mesmo. Disse ele ao sacerdote e diz-nos a nós outros: vemos e façamos o mesmo. A sociedade apresenta uma chaga muito grave. Os seres humanos estamos enfermos. E aqueles que se apresentarem em melhor estado de saúde, que ofereçamos as nossas mãos generosas, o nosso apoio fraternal, que sejamos para com ele o nosso irmão, cujo nome não importa, nem pátria, nem cor, nem raça, nem credo, que lhe estendamos a mão fraterna e o enriqueçamos de alegria e de paz. A Unesco propõe um quarto requisito. Estabelece que é necessário aprendermos a ouvir para podermos compreender. Somos uma sociedade agitada, estamos dominados pelo estresse, da pressa, corremos sempre para lugar nenhum.
E não temos tempo de ouvir o nosso irmão. Não temos tempo de ouvir as nossas necessidades. Vemos empurrando-as para depois, postergando-as. E quando elas fazem um volume muito grande, entremos em transtorno neurótico, agredimos ou deprimimos-nos. Então é necessário aprendermos a ouvir, fazermos silêncio para ouvir a dor, para ouvir a esperança, para ouvir a necessidade, mas também para ouvir os ideais que engrandecem a sociedade. A Unesco apresenta uma quinta proposta em favor da paz: respeito à ecologia. Desde Francisco de Assis, faz 8 séculos, o apóstolo ecológico que amava a irmã neve, o irmão sol, a irmã lua, o irmão fogo, a irmã doença, a irmã natureza. Ele nos deu um legado, o legado de amor pela vida em todas as suas manifestações. A natureza responde-nos conforme dela cuidamos. Se lhe oferecemos esperanças, preservando-lhe o solo, os rios, os lagos, os mares, a atmosfera, naturalmente receberemos uma camada de ozônio que nos impedirá a degenerescência cancerígena da pele, uma vida mais saudável, oportunidades de maior alegria, um clima temperado, acessível ao nosso organismo para metabolizar os alimentos. Então a Unesco nos pede preservar a ecologia e encerra com uma proposta maravilhosa: redescobrir a solidariedade que caracterizava a criatura em dias não muito recuados. Lentamente se deu lugar a essa necessidade egotista: primeiro eu, depois os meus, para então pensar naqueles que virão após estes. Se nós redescobrirmos a solidariedade, observaremos que o amor que damos é amor que temos. A dádiva que distendemos a alguém retorna para nós em forma de bênção. Afinal de contas, é muito mais feliz aquele que doa, aquele que se doa, aquele que enriquece o mundo, do que esse outro que pede, aquele que implora, o que necessita, o que depende. Nesses 6 itens postulados pela Unesco, eu me recordo do notável psicólogo, o Dr. Pierre Weil, que é um magnífico reitor da Universidade Internacional em Brasília, a Universidade Holística. Esse homem que trabalha no projeto de paz, que distende o seu amor por todas as formas vivas e aquelas também não vivas, as inorgânicas. O professor Pierre Weil, fazendo uma análise da violência em um excelente ensaio, estabelece que é necessário que a paz seja vista sob 3 aspectos distintos: a paz e a própria pessoa, consciência individual e ecológica. Quando nós pensamos em nossa paz, tão fácil de adquirir, pessoas perguntam-me: será possível a criatura ter paz? É lógico. Se nós estamos engajados na cultura da violência, é porque nos deixamos arrastar pela agressividade. Mas se começarmos o exercício de auto-introspecção, se começarmos o exercício de autoanálise e diariamente perguntarmos: por que eu estou assim? Deus me criou, ou a vida me fez, ou a natureza me colocou no seu bojo com uma finalidade: alcançar a plenitude. Do que me adianta viver afadigando-me, trabalhando para ter, correndo para acumular, lutando para possuir mais e perder a paz? É melhor muitas vezes ter menos coisa e viver interiormente em paz.
A proposta apresentada por Pierre Vaio convida-nos a uma reflexão. Eu sou uma pessoa que pode viver em paz. Então, eu não revidarei mal por mal. Quando o agressor acercar-se de mim, eu verei nele um doente. Quando alguém desejar magoar-me, eu verei nele alguém que se desama. Quando alguém me perseguir, eu verei que ele é profundamente feliz. Com isso, nós mudamos a atitude mental. E ao mudarmos de atitude mental, é claro que mudamos de comportamento. E a nossa vida pode ser naturalmente transformada em uma consciência de paz diante da natureza. O professor Pierre Vaio propõe a paz e os outros. A consciência ecológica da vida social. Nós todos somos células da sociedade. O instinto gregário levou-nos à tribo, ao grupo, à casta, à sociedade. Nós não podemos viver sem o grupo social. Qualquer tentativa de isolacionismo, degeneramos em um transtorno de natureza alienadora. Aquele que se isola ou está em depressão profunda ou padece de um transtorno psicótico de natureza esquizofrênica. A nossa necessidade de grupo é, primeiro, de defesa de outros grupos hostis, depois a necessidade do intercâmbio, a permuta de hormônios de natureza física, através do sexo, de natureza emocional, através da fraternidade, da solidariedade e do bem. E ter a nossa paz com os outros é uma atitude de paz em referência às demais pessoas. Eu tenho o dever de respeitar os direitos alheios. Não posso exigir que as pessoas pensem pela minha cabeça. Nem lhes posso impor as minhas ideias. Eu as exponho. Defendo o seu direito de pensar, embora não concorde com as suas ideias. Isso irá criar vínculos de paz, estabelecerá relacionamentos saudáveis. E o terceiro é aquele em relação à consciência cósmica. Naturalmente eu estou na Terra com uma finalidade. Essa finalidade é ser feliz. Será possível a felicidade na Terra? O Evangelho diz que o reino de Deus não é deste mundo, mas ele começa neste mundo. Nós sempre somos o resultado daquilo que fizemos há pouco. Esse processo de evolução paulatina estrutura-se em vários degraus que vamos conquistando passo a passo até atingirmos o patamar superior. Dessa forma, a cultura da paz vai levar-nos a conscientizar as autoridades, a despertá-las para que cumpram com seus deveres para com o eleitorado. A cidadania não está presente somente no instante de prometer novos valores, recursos mais preciosos, condições viáveis para uma melhor qualidade de vida, que logo ficam esquecidos depois das eleições. Nós temos o dever de cobrar às autoridades as suas promessas, de relacionar aquilo que nos disseram, que iriam desenvolver, logo atingir seu poder. Deveremos ser pessoas que se movimentem. Eu me recordo de Dom Helder Câmara, esse extraordinário apóstolo da paz. Ele referiu-se um dia que Gandhi dizia que ele, Gandhi, era a voz do povo. E é muito válido, porque ele se levantou para profligrar contra o Império Britânico e libertou a Índia e o Paquistão. Mas Dom Helder dizia, eu não. Eu digo ao povo que fale. Eu peço ao povo que grite pelos seus direitos. Eu convido o povo à sua cidadania. Eu estimulo o povo a ser gente e não a massa maleável, que é a habilidade de alguns políticos. Dobra, silencia, esmaga,
ou oferece determinadas contribuições que têm o valor de um ópio. Logo depois, passa a situação opiada e o indivíduo desperta na miséria. E Dom Helder Câmara comoveu Saint-Michel em Paris, quando no período da ditadura no Brasil, ele realizou um comício no coração da França, na área intelectual, perto da Universidade da Sorbonne, para falar sobre os direitos do povo, o direito dos excluídos, o direito dos esquecidos, o direito daqueles que choram diante das injustiças sociais, aqueles que não têm pão, que não têm trabalho, que não têm família, que se reúnem no período das necessidades sexuais e logo depois que procriam, abandonam a sua descendência. Estamos na hora em que o povo deve falar, apresentar as suas necessidades e exigir de maneira pacífica que as autoridades compreendam que a violência chegou a um extremo insuportável e que a sua necessidade já não pode mais ser contornada, levando o indivíduo à loucura. E é o que vemos, os bairros periféricos vomitam na cidade, aqueles que jazem esquecidos na miséria e que somente são lembrados na hora das eleições, quando recebem apertos de mãos e beijos, em promessas que raramente se cumprem. Mas não é só no Brasil. Esse é um fenômeno típico da política. E já reconhecia Aristóteles, quando estudando o seu tratado de política, dizia: o homem é um animal político. Há nele uma certa habilidade para conquistar, para arrastar, às vezes para iludir e para conduzir aos nobres ideais ou aos ideais de destruição. Vivemos este momento de violência, que não é apenas a violência dos fracos contra os fortes, dos pobres contra os ricos, dos excluídos contra a sociedade. Ela irrompe nas chamadas classes privilegiadas, através de crimes hediondos, graças a essa outra epidemia que é a droga. As drogas que vêm tomando conta da terra desde os anos 60, são responsáveis pela incidência horrorosa da violência hedionda, dos crimes terríveis e destruidores. Que fazer? Cabe aos pais. Se de um lado as autoridades têm responsabilidade, de outro, os pais, invariavelmente a mãe, que convive mais com o filho, estar ao seu lado, ao invés de o maltratar. Os grandes criminalistas reconhecem que aquele que se fez bandido na rua é a criança que foi maltratada dentro de casa, a criança rejeitada, a criança surrada pelo parceiro de sua mãe, a criança que a mãe mandou para a rua para se virar, para viver de qualquer forma. Está sendo derramado ali um criminoso em potencial, que os fatores ambientais vão desenvolver o seu ressentimento, a sua amargura, a sua desconfiança. Não há muito, em nossa instituição, uma criança que fazia parte do grupo de meninos que vivem na rua, sacou de uma árvore e me enfrentou. E me disse: não venha, porque se você vier eu atirarei em você. Eu sorri e disse: não vejo porquê. Você é meu filho, você está em nossa escola, você está armado porque você tem medo, mas de mim não pode ter medo. Eu amo você, por isso que aqui estou, para você me entregar essa pistola de brinquedo. Deve ser um revólver de brinquedo, e mesmo que não seja, não faz qualquer diferença. Ele tremia 10 anos, acerquei-me suavemente, pedi para que ele sentasse na minha perna e me sentei no meio fio. E disse: põe o revólver no chão. Passei a mão na cabeça, ele se alinhou dos meus braços, chorou copiosamente. Nunca havia recebido um abraço. Jamais ele fora chamado de filho. Nunca tivera a oportunidade de receber qualquer carícia. Mas o que ocorre com a criatura humana dos nossos dias? Hoje acariciar uma criança
torna-se uma atitude suspeita, transforma-se em uma pré-pedofilia. A nossa selvageria atingiu um estado de degradação tão vergonhoso que aquela cena de Jesus: deixai que venham a minhas criancinhas, não as perturbeis, pois que delas é o reino dos céus, hoje soaria de uma forma estranha, graças à incidência de pedófilos, de psicopatas, em diversos segmentos da sociedade, religiosos ou não, sociais elevados ou vis, na intimidade das casas em que os pais estupram as filhas em pleno albor da primeira infância. Por quê? Porque a sociedade está doente. E quando me refiro à sociedade, não excluo aqueles indivíduos que moram nos bairros periféricos. Eles são a sociedade. Embora rejeitados e esquecidos, a sociedade é esse conjunto total que faz parte da humanidade. Aquela criança mais tarde viria à minha sala dizer: tio, me chame novamente de filho, dê-me um outro abraço. Então os pais têm que abraçar os seus filhos. A mãe, mesmo carente, com dificuldades de várias ordens, não tem por que descarregar a sua mágoa no filho, tomar atitudes de perversidade, de crueldade, de hediondez, maltratar, porque essa criança vai odiar a mãe que projetará em todas as criaturas da sociedade. Então é necessário que comecemos a paz em nosso lar, que comecemos antes em nós mesmos, para depois exteriorizarmos esse sentimento de paz naquele pequenino grupo, o grupo familiar, depois o grupo social, depois a sociedade como um todo. Será isso difícil? Eu me recordo que no mês de agosto de 1941, em um campo de concentração, Auschwitz, que ficou célebre pela sua crueldade, porque era um campo de extermínio, trabalhos forçados e extermínio. As câmaras de gás de Auschwitz queimaram mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas equivale quase a 2/5 da população da cidade do Salvador. Passaram por ali, foram simplesmente queimados, assassinados e depois incinerados pelo crime. Uns eram judeus, mas outros eram poloneses, eram russos, eram espanhóis, e outros eram homossexuais, eram pessoas que não concordavam com o regime de Hitler. 1 milhão de pessoas. E nesse mês de agosto de 1941, no pavilhão, escapou um homem. Um dos prisioneiros escapou e logo depois, na manhã seguinte, quando foi notada a sua ausência, o comandante do campo, Rudolf Hess, chamou o seu auxiliar Fritz e pediu que fosse aplicada uma correção rigorosa para que o poder nazista demonstrasse a sua crueldade, a sua violência. Fritz mandou que todos os residentes no pavilhão viessem fora e disse para todos: cada prisioneiro que fugir, hoje nós vamos selecionar 10, porque ele deve responder por 10 vidas. Mas se outro fugir, serão 20, serão 30, e sucessivamente. E saiu a selecionar aqueles que deveriam morrer, porque um dos seus colaboradores, ou dos seus compatriotas, ou daqueles que ali viviam, escapou e certamente morreu adiante nos bosques. E começou a selecionar. Selecionou 10 que deveriam ir para uma caça-mata de concreto armado, sem ventilação, recebendo sol, para morrerem à fome e com dificuldade respiratória. Quando escolheu o 10º, Grajonovicek, um soldado que fora do exército polonês e chegara a sargento, ele começou a chorar e dizer: eu tenho família, eu tenho mulher e filhos na Polônia,
Essa guerra há de terminar um dia. Eu espero voltar à minha pátria e reunir a minha família. E enquanto ele chorava, diante do sicário, aquele algoz que a morte devorou depois, ouviu-se uma voz: Herr Commandanter. Todos olharam para trás e da última fila sai um homem de mais de 40 anos, de organização fisiológica frágil, e disse ao comandante: eu quero dar a minha vida pela vida deste homem. Eu espero que o senhor aceite. Eu já estou em idade, já não posso ser muito útil. Ele é forte e pode trabalhar. Eu darei a minha vida por ele. Quem é você? Eu sou sacerdote católico. Quero dar a minha vida por outra vida, como recomendava Jesus. Pois não, que a vida dele seja poupado. E ele foi levado para a caça-mata. Ali, enquanto todos choravam, ele cantava. Afinal, a vida não é somente o corpo. O ser que habita a matéria, esse é que é a vida. Ele cantou. E à medida que as horas se foram passando e os dias, todos foram morrendo. E se pôde ainda perceber uma voz débil. Os prisioneiros passavam por ali para saberem que cada dia tinha um a menos. 2 semanas depois, haviam morrido os 9. Então o comandante mandou aplicar uma injeção de ácido ascórbico nele. Ele lhe estendeu o braço, sorriu, foi assassinado pelo crime de dar a sua vida por outra vida. Chamava-se Maximilian Kolbe. Ele foi queimado nos fornos de Auschwitz, mas a sua vida de amor e de paz começou a percorrer os pavilhões. Todo mundo começou a falar dele, e aqueles que estavam dispostos a suicidar-se, a matarem-se uns aos outros, resolveram viver para acabar com o regime apresentado por Adolf Hitler. Eles desejavam sobreviver para mostrar que poderiam acabar com a violência. E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, aquele polonês contou a sua história. As testemunhas do campo de Auschwitz e de outros campos comoveram-se com um gesto de amor e de paz. O Papa João Paulo II, no ano de 1971, considerou Maximilian Kolbe santo, colocou na Galeria dos Santos como símbolo do homem que resistiu ao poder nazista. Calaram-lhe a voz, mas não lhe destruíram a vida. De alguma forma, todos somos Maximilians Kolbes. Podemos oferecer algo de nós, se necessário, a própria vida. Se as leis são injustas, sejamos nós coerentes. Se muitas vezes os governos que têm o dever de nos administrar não correspondem com as atividades para as quais foram programados e aceitaram o desafio, respeitemos as leis e desobriguemo-nos dos nossos deveres. Quem é tão pobre que não pode dar um aperto de mão? Quem é tão infeliz que não pode sorrir para alguém? Quem é tão destituído de valores que não pode dizer uma palavra gentil, calar uma ofensa, enfrentar olho no olho qualquer agressor? Nos bairros periféricos de Salvador, a experiência que foi catalogada pelo movimento do Fórum contra a Violência demonstra que aquelas crianças pediam nada mais, nada menos do que um pedaço de chão para brincar. Queriam escola, desejavam ter uma carreira, desejavam ter um pai. Nesses dias de Natal, quando determinada empresa foi à Mansão do Caminho e perguntou às crianças o que é que queriam, pediu que cada uma escrevesse uma carta e fizesse um pedido. Uma criança do bairro, para minha surpresa,
pediu um colchão para dormir, porque nunca havia dormido num colchão. Ele desejava de Natal um colchão, apenas um colchão de capim, um pedaço de tecido em saco, recheado de palha, porque desde que nasceu ele dorme no chão, em um pedaço exíguo de terra. É ali que ele dorme, é ali que ele nasce, comido pelos ratos, misturado pelos porcos criados em casa. Numa sociedade que crianças ainda experimentam essa situação primitiva, semelhante aos animais desclassificados no catálogo da evolução, porque muito primários, nós deveríamos ter vergonha de viver nela. Em uma sociedade aonde maquiamos a dor para dar a impressão de que todos somos felizes e de que não nos falta nada, deveríamos mudar de atitude e fazer que essa maquiagem caísse e todos tivessem direito ao sol. Mas este será um acontecimento do futuro, em um mundo melhor que virá. Martin Luther King Jr. teve a ocasião de dizer: eu tenho um sonho. Ele sonhou o negro americano, que um dia as criaturas seriam todas irmãs, que todos se dariam as mãos, que não haveria diferença de raça, nem de cor, de religião, nem de posição social. Ele realizou a marcha a Washington, comoveu o Senado americano. O presidente John Fitzgerald Kennedy libertou os negros, dando-lhes direitos de cidadania. Mas agora vemos a cultura negra erguer-se, que não venha criar também preconceito contra os brancos, porque é sair de um extremo para outro extremo pior, que nós nos misturemos. O Brasil nasceu fadado pela miscigenação, a ser a pátria do Evangelho, a ser o coração do mundo. Diz Pierre Vaio com muita beleza: o brasileiro é um ser especial. Tudo muito bem, tudo ok, porque agora o brasileiro só fala português americano. Tudo ok, deixa pra lá, o jeitinho. Esse povo foi criado para ensinar ao mundo paz, fraternidade, para ensinar solidariedade. Então cabe-nos repetir a frase de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Eu vos dou a minha paz, disse Jesus. Não a dou como o mundo doa. Eu a dou como somente eu posso dá-la. Não turbeis o vosso coração. Recebei a minha paz. Qual é a paz de Jesus? É um convite ao amor. Se você já ama, ame mais. Se não ama, tente o amor. Se ainda não amou, experimente. Como é maravilhoso amar. Como faz bem quando se ama. Se você tem uma vida turbulenta, inquieta, se você está de mal com o mundo, ao amanhecer do dia que logo mais virá, observe o dia devorando a noite e deixe que a claridade do sol devore também as suas paixões inferiores. Sorria e ame e agradeça a Deus a honra de viver. Você está vivo, e enquanto nós estamos vivos, a esperança, comecemos um novo período no Brasil. Todos estamos dominados pela esperança, a esperança de fome zero. Eu até me conformo fome, mais ou menos, porque não será por milagre de uma varinha de condão. É uma cultura muito larga da miséria. Estamos expectantes em uma cultura mais humanista, através de um astro popular
que vai administrar o Ministério da Cultura. Estamos diante de perspectivas novas. Vamos todos ajudar. Cada um de nós vai fazer a sua parte, mínima que seja. Não importa de qual partido é a autoridade central, ou pertencem às autoridades do primeiro, segundo, terceiro escalão, ou a que nós nos filiamos. Vinculemos-nos ao Partido da Paz e digamos: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que vivem na desesperação. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos braços meus, pela felicidade imensa de caminhar. Muito obrigado porque posso escutar, ouvidos que me permitem escutar a voz melodiosa do boiadeiro, a música nos ramos do salgueiro, a música dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles voltarão a falar. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um companheiro, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, e eu me posso movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for, um bangalô, mas que dentro dele exista a presença do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de um filho ou de um irmão, alguém que nos dê a mão. É muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela atenção dos senhores, muito obrigado.